Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um, com cada uma. Eu quero ler com vocês um texto muito, muito, muito lindo que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versículos 26 ao 37. Diz assim: Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente, ou seja, gratuitamente com ele, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porém, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia, que texto maravilhoso. Tem muita coisa para falar sobre esse texto. A gente poderia ficar aqui. Esse texto dá assim umas 50 pregações. Mas eu quero focar nesse, principalmente nesse último versículo, em todas as coisas, na fome, na tristeza, na perseguição, na angústia, na tribulação. Somos mais do que vencedores por meio daquele. Quem é aquele? Jesus Cristo, que nos amou. O texto começa falando do Espírito Santo. O Espírito Santo nos fortalece em nosso estado de fraqueza. Sabemos que somos fracos, que somos pecadores, mas sabemos também que temos o Espírito Santo para nos assistir e interceder por nós. A dificuldade em saber como orar era uma experiência difícil, principalmente em tempos de desespero, em tempos de confusão. Houve momentos na minha vida que tão assim agoniantes e aflitos e angustiados que eu só dizia Jesus, Jesus, Jesus. Eu não conseguia nem desenvolver uma conversa com ele, mas eu só clamava Jesus. Às vezes eu completava: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele sabe o que está no nosso coração. Né? E nesse momento que a gente se aproxima ao final do ano, eu creio, eu não sei se para vocês, mas eu creio que um ano difícil, um ano de muitos pontos de interrogação, de muitas dificuldades, um ano em que vimos tantas pessoas passarem fome. Tem horas que só dizendo: Jesus, tem misericórdia. É um ano que as pessoas costumam fazer metas, escrevem até no papel suas metas para o próximo ano. Olha, eu quero dizer para vocês que a minha meta para o próximo ano, como para todos os anos, é estar cada vez
mais perto de Jesus e saber que em todas as tribulações, em todas as angústias, eu sou mais que vencedora, porque eu sei quem me amou, eu sei quem vai à minha frente, eu sei quem luta por mim, eu sei quem está sempre do meu lado em todos os segundos da minha vida. A dificuldade em saber como orar é uma experiência, às vezes, bastante difícil. E mesmo quando não sabemos expressar nossos anseios, dúvidas, desapontamentos, o Espírito Santo nos ajuda, porque ele intercede por nós, como o texto que nós lemos está escrito, fazendo pedidos que o Pai com certeza atenderá por estarem de acordo com a sua perfeita vontade. Mas a palavra diz que o Espírito intercede por nós. Para que Deus nos ouça, nós temos que estar em permanente busca pela santificação. O versículo 28, que na verdade eu disse que eu ia focar no último, mas o versículo 28 é o que eu mais gosto, diz que nós já sabemos. É interessante isso, já sabemos, pela fé, pela esperança, pelo conhecimento que nós temos do nosso Deus, quem Ele é, da sua grandeza, da sua bondade, do seu amor, nós já sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós já sabemos disso, não podemos ter dúvida. A dúvida não pode estar no nosso coração. O cristão avalia o seu presente, o seu momento presente, à luz da sua segurança acerca do seu futuro em Deus. Futuro que é garantido por aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós. O nosso amor por Deus é gerado pelo nosso conhecimento do amor dele por nós. Temos que ter convicção que as tribulações pelas quais passamos vão cooperar para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para o fortalecimento das nossas forças que são pequenas, porque somos fracos, para o crescimento da nossa fé. Que tudo o que passamos vão cooperar para a gente crescer em fé, crescer em intimidade, em comunhão com Deus. Nós temos que saber com toda certeza de nosso coração, toda a certeza que há no nosso coração, que nós fomos chamados segundo os propósitos de Deus e que Ele tem planos para cada um de nós. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, nós temos uma promessa tão linda, que Deus tem planos de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, para nos dar o fim que desejamos. Nós temos que ter essa esperança, nós temos que ter essa certeza. O propósito de Deus garante o bem para o seu povo, um bem nos padrões elevados de Jesus, não nos padrões do mundo, nos padrões que a televisão nos diz, que os filmes nos dizem, não, nos padrões de Jesus. A providência de Deus governa de tal modo que nos assegura que em tudo o que nos aconteça, Ele estará trabalhando a nosso favor, estará trabalhando em prol do nosso bem. E nesses versículos que a gente leu em Romanos, explicam o propósito de Deus. Mostram que o propósito de Deus é sempre nos fazer o bem, que há um plano da graça soberana e salvadora na minha vida e na tua vida. Planos de zelo, planos de amparo, planos que nos cobrem e nos protegem dos perigos externos e nos protegem de nós mesmos, porque nós somos às vezes perigosos para nós, então nos protegem dos perigos internos. Os propósitos de Deus dão direito a todos os que creem, a todos que atribuem
a Jesus as melhores dádivas. Os propósitos de Deus dão direito a todos os que creem de atribuírem a sua fé e salvação a uma decisão eterna tomada por Ele de levá-los à glória, além de aguardarem com expectativa pela glória futura que nos está garantida por Jesus. O destino designado para os crentes tem origem na presciência de Deus. Essa presciência se refere à própria iniciativa de Deus em escolher os objetos do seu amor ativo e salvador, que somos nós. Deus, quando nos chamou, nos justificou, cobrindo-nos com o seu sangue. E depois de justificados, Ele nos glorifica. O tempo verbal de glorificou no passado indica que, do ponto de vista de Deus, a obra já está toda pronta, porque Ele vê à frente de nós com um olhar ilimitado. Então, quando Ele nos vê desesperados e desesperançados com algum problema, com alguma dificuldade, com alguma adversidade, que achamos que não tem solução, Ele fica só olhando e nem conseguimos ouvi-lo dizer: para que, Sandra, tanto desespero e sofrimento? Ah, Sandra, eu já lhe dei a vitória, sou eu quem vai à sua frente, aquiete-se e saiba que eu sou o seu Deus, que te amo, que te justifico, que te glorifico e que te dou vitória. Se Deus, por amor, nos adotou como seus filhos, e se Ele é perfeito como Pai, então podemos concluir duas coisas. A primeira, nosso relacionamento com Ele deve ser permanente e durar para sempre. Pais perfeitos não rejeitam seus filhos. O cristão pode agir como o filho pródigo agiu, que foi embora, gastou toda a herança em coisas, né, fugazes, em coisas inúteis. Mas Deus nunca deixará de agir como o pai do filho pródigo. Como foi que o pai do filho pródigo agiu? Recebeu ele sujo, maltratado, de braços abertos. O pai estava esperando o filho de braços abertos e deu uma grande festa e colocou um anel no dedo dele que simboliza autoridade, colocou sandália nos pés, simbolizando que ele era filho daquela casa, filho daquele pai, e mandou trazer as melhores roupas para ele. É assim que o pai nos recebe quando a gente sai da casa dele para fazer o que não presta. Nosso relacionamento com Deus tem sempre que lembrar que Ele sempre estará de braços abertos para nos receber. E a segunda coisa que podemos concluir é que Deus fará a sua parte para que seus filhos sintam o seu amor e saibam do privilégio e da honra e da certeza de serem membros da sua família, de fazerem parte do seu reino, de fazerem parte da beleza que é essa grande família, a beleza que é fazer parte do corpo de Cristo, sendo que Ele, Jesus, é o cabeça e nós somos o resto do corpo. Os filhos adotivos que somos nós precisam da certeza de pertencimento. Nós pertencemos ao corpo de Cristo, nós pertencemos a essa família, nós pertencemos a um reino inabalável. Nós pertencemos a um Pai perfeito que nunca vai nos negar, que nunca vai nos abandonar, que nunca vai virar o rosto para nós, porque nós temos o sangue de Jesus nos cobrindo e Ele sempre vai nos receber de braços abertos, Ele sempre vai nos acolher, Ele sempre vai nos abraçar,
em todo e qualquer momento, porque somos mais do que vencedores. A força que os crentes podem mostrar ao suportarem perseguições, aflições, hostilidades e toda sorte de problemas é espantosa, essa força. Quem conhece a luta dos 50 países que fazem parte da igreja perseguida sabe como esses homens e essas mulheres têm uma força espantosa. Mas por que eles têm essa força espantosa? Porque eles sabem que eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus. E essa força vem da certeza de que somos filhos daquele que morreu por nós, daquele que nos amou. E amor de cruz. Então hoje, chegando a esse final desse ano de 1900, tá ruim para mim, hein? Desse ano de 2022, eu te convido a quietar-se no colo desse Pai amoroso. Aquietar o seu coração e saber que a sua vitória está garantida e que todas as coisas que possam estar acontecendo na sua vida vão cooperar para o seu bem e que os planos de Deus para a sua vida sentimental, profissional, ministerial não serão frustrados, porque os planos de Deus em sua vida serão estabelecidos. Você só tem que confiar. Acredite que Deus já está trabalhando a seu favor. Ore, clame e tenha fé. Crê somente e você verá a glória de Deus. Um feliz fim de ano para cada um, para cada uma, na presença do Senhor. E para todos nós, um feliz 2023, também na presença do Senhor. E que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e que tenha por nós misericórdia, e que sobre nós ele levante o seu rosto e nos dê a paz.